No atentado ocorrido na manhã de 7 de janeiro de 2015, uma quarta-feira, foi um dos atentados mais graves da França. 3 homens infligiram um ataque com rifles automáticos contra a sede de Charlie Hebdo em Paris. 2 dos terroristas entraram no jornal vestidos de preto, encapuzados e armados com arma de fogo, e gritando: Deus é grande. Durante mais de 10 minutos, os agressores efetuaram pelo menos 30 disparos contra os jornalistas e os funcionários do jornal. Ao todo, 12 vítimas morreram. Esse acontecimento levantou um grande debate público, onde milhares de pessoas saíram às ruas para protestar e dizer que o atentado não atingiu somente a comunidade francesa, mas sim a liberdade de expressão. Esse borbulhar nas ruas de Paris migrou para as redes sociais, em debates que se tornavam cada vez mais acirrados. Dentro desse debate foi visível a formação de duas correntes dicotômicas, onde uma repugnava totalmente a morte dos jornalistas e outras que se focavam mais na questão da liberdade de expressão. Essa polarização nas redes sociais materializou-se através das manifestações. Um estudo recente analisou o padrão de distribuição de hashtags relacionadas a essas manifestações, do período de 7 de janeiro até 19 de janeiro de 2015, totalizando uma coleta de mais de 3 milhões de publicações no Twitter, nos idiomas português, espanhol, inglês e, sobretudo, francês. Os envolvidos. Charlie Hebdo foi uma das principais envolvidos pela charge criada. Assim, os muçulmanos extremistas tentaram o ocorrido para gerar ataque com protesto contra a sátira sobre Maomé, deixando mais de 12 pessoas mortas. Uma das pessoas foi Frank Brizolatho, foi um policial. Ahmed Merabet, policial que morreu nas ruas. Sperney Sborner, foi cartunista e editor. Foi Jorge, que também foi um cartunista. Jean Cabu foi outro cartunista que ajudou. O Bernard Washington, que foi outro cartunista. O Philippe, outro cartunista. E o Bernard, que foi um vice-editor. Os outros que não foram muito reconhecidos foi o Mustapei, que foi o revisor. A Elsa Kayati, que foi a colunista. E o Fred Bendo foi um funcionário que trabalhava no prédio. Bom, eu, Daniele, vou falar o conflito principal que fez com que ocorresse todo o massacre que envolveu 12 pessoas mortas, incluindo Charlie Hebdo. Bom, primeiramente começou com as charges que esse homem criava e com sátiras sobre, muitas vezes sobre os muçulmanos, sobre o profeta de Maomé, suas religiões. Então, muitos muçulmanos extremistas levaram como uma grande ofensa todas essas charges, todas essas caricaturas que o Charlie criava. Então, como eles levaram isso como uma ofensa, como uma intolerância religiosa e tudo mais, eles os muçulmanos extremistas fizeram esse massacre como uma forma de protestar, vamos dizer, contra essas charges, contra essas caricaturas. Como consequências sociais, o que chamou bastante atenção foi a quantidade de soldados e de policiais fortemente armados colocados nas ruas e em pontos estratégicos para a tentativa de mobilização desse atentado. O governo ele colocou cerca de 10 mil militares em todo o país. E, como diz o primeiro-ministro Manuel Valls, é a primeira vez que tantos soldados são utilizados em nosso próprio território. E após o ataque, a França ela aumentou seu alerta de terrorismo ao seu mais alto nível e colocou soldados nas ruas de Paris, no sistema de transportes públicos, em sedes de empresas de mídia, locais de culto e na Torre Eiffel. E o ministro do Exterior britânico alertou aos seus cidadãos sobre as viagens a Paris. Eu vou falar sobre a charge do Charlie Hebdo. A França é o país com a maior comunidade muçulmana da Europa. Com a charge Amor Mais Forte que o Ódio, o jornal entra em estado de alerta e os cartunistas tiveram que usar escolta policial e ser revistado, e mesmo assim eles não pararam. Em novembro de 2011, eles publicaram outra charge que vai revoltar a comunidade muçulmana francesa.
É uma charge que traz Maomé sendo retratado na capa, fazendo uma brincadeira com a palavra islâmica Sharia. E pegaram um fragmento do Corão e mudaram o contexto. E alguns muçulmanos atacaram a sede da revista com uma bomba, mas felizmente ninguém ficou ferido. E em setembro de 2012, eles colocaram novamente Maomé retratado na capa, segurando o Corão, sendo atingido por balas, alusão ao radicalismo islâmico, e colocaram a frase, ao Corão, isso é uma merda, e dentro da revista, Maomé é exibido nu. E isso acaba ferindo a religiosidade do povo muçulmano. E depois disso, aconteceu o atentado. Pós-atentado, o Papa Francisco se posicionou dizendo que a liberdade de expressão deve ser limitada. E muitos confundem isso com a ideia de censura. E aí, até onde é a liberdade de expressão e até onde é intolerância mesmo.